Glória a Deus. Nós vamos estar participando desse momento da palavra do Senhor. E eu pediria a você que deixasse aberta a Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Deixe aberta aí a palavra. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor possa operar grandiosa e poderosamente em nossas vidas. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós que estamos vivendo esses momentos, especialmente na nossa nação, na nossa cidade, que há esta celebração chamada Carnaval, as pessoas, de uma forma geral, buscam algum tipo de satisfação, de alegria e de felicidade. Às vezes nem sabemos de fato o que é satisfação, nem sabemos de fato o que é alegria e nem sabemos de fato o que é felicidade. Satisfação é tudo aquilo que preenche a nossa necessidade. Quando nós temos uma necessidade e atendemos a nossa necessidade, aquilo nos dá uma satisfação. Nós estamos, então, com a nossa necessidade atendida. Dentro desta satisfação, há a busca da felicidade. A humanidade busca ser feliz, deseja, de fato, ser feliz. A felicidade é uma satisfação a longo prazo. E a alegria é uma satisfação a curto prazo. Então, aquela satisfação explosiva, às vezes, e momentânea, isso nós chamamos de alegria. Muitas pessoas estão buscando felicidade, mas o que elas de fato alcançam é alguma alegria, algo momentâneo. A alegria é importante. Não pense porque a alegria é uma coisa mais momentânea e a felicidade é algo a longo prazo, que a alegria não tenha importância. A alegria é importante, mas a Bíblia também nos diz: alegrai-vos. E diz-nos de nos alegrar sempre. Mas ela fala: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque nós podemos nos alegrar em muitas coisas. E às vezes podemos nos alegrar equivocadamente, erroneamente, e até mesmo, eu usaria a palavra mais forte, malignamente. Há quem se alegre com um mal alheio, quando por mágoa, por rancor, por sentimentos como vingança, pessoas se alegram no mal de outros. Isso não é algo correto, não é algo certo. Há tantas alegrias equivocadas, há tantas buscas equivocadas.
Eu creio que foi A.W. Tozer, o grande pregador, que disse certa vez: há mais alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 dias de simples celebração. Existe algo ainda que a Bíblia nos fala, que é a palavra júbilo. Júbilo é uma explosão de alegria. A palavra júbilo existe nas Sagradas Escrituras e ela tem justamente a ver com esta alegria imensurável, essa alegria que não pode ser comportada dentro de nós. A ideia de júbilo é uma explosão, é uma alegria que vai além do que nós podemos conter. E dessa forma, eu diria que a grande alegria é aquela que podemos compartilhar com outros, compartilhar com outras pessoas, compartilhar com outros indivíduos. E isto justamente tem a ver com a salvação. Porém, em tudo isto existe ainda uma outra forma de satisfação que é chamada estar contente. O contente vem do contentamento. Há muitas pessoas que acham que estar contente é simplesmente estar alegre ou estar feliz. O contente é quando eu me contento, quando eu me satisfaço com o que tenho, com a realidade que eu vivo. Quando não há lugar para eu dar vez a sentimentos como sentimentos de frustração. Sabe, todo o desequilíbrio que acontece no carnaval vem muito pelas frustrações. São as frustrações que levam as pessoas a buscar que nestes dias, de uma forma muitas vezes descompensada, as pessoas busquem uma felicidade que não alcançaram, busquem um êxito que não tiveram, busquem, de alguma maneira, uma satisfação que não puderam atender. E então eles atendem por outras satisfações, por outros apetites, aquilo que eles foram frustrados, que eles se decepcionaram, que eles não alcançaram. E se eles tivessem o contentamento em sua vida, dificilmente eles cairiam em excessos. O apóstolo Paulo, falando a respeito de sua própria vida, dizendo de sua vida como é a vida de todas as pessoas. Temos momentos bons, temos momentos não tão bons, temos momentos ruins, temos momentos excepcionais, espero que sim, e Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado, como sei ser desprezado ou humilhado, tanto sei viver na fartura como na falta, ter em abundância, ter em escassez. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi. Isso é um aprendizado.
a estar contente em toda e qualquer situação, naquilo que nós realmente confiamos e dependemos totalmente do Senhor. Algumas pessoas, apenas um dado histórico, pensam que esta celebração que nós a conhecemos como Carnaval, ela vem desde as celebrações das orgias romanas. Havia um período, festas romanas, em que as regras eram abolidas e tudo podia ser feito. A orgia não era uma questão apenas sexual, era uma questão de vida. As pessoas tinham uma liberdade irrestrita. E muitas coisas, então, eram feitas porque naquele período tudo era permitido. Essa mentalidade veio e ela se instaurou no mundo até os dias de hoje. E nesta celebração que temos em nossa terra, e em que em outras terras também há, nós encontramos o quê? As pessoas buscando que nesses, às vezes, 5 dias, ou mais dias, 5 dias, elas possam se satisfazer ao máximo, elas possam vencer suas frustrações, mas como a própria festa mesmo prova, no final, tudo acaba em cinzas. Tudo termina em cinzas. E no outro dia, nada mudou, nada foi transformado, e tudo está ali para enfrentar de novo suas antigas frustrações, e não há contentamento, não há a continuidade de uma alegria, não há muito menos felicidade. E se nós, de fato, vivemos o que é o verdadeiro contentamento, o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira felicidade, o que, de fato, seria a mais completa, a mais plena satisfação de uma total realização em Jesus Cristo, nós temos o dever de levar isto a toda a criatura. Foi por isso que Jesus disse que Ele nos enviava a pregar o Evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. É um dever nosso, como realmente pessoas que dizemos, não, eu tenho isto em Cristo. Nós não podemos ficar assistindo estas pessoas viverem tamanha frustração em suas vidas e não levarmos a eles a solução. É como se tivéssemos, como disse um velho pregador, como se nós tivéssemos a cura para uma enfermidade mortal e não compartilhássemos com os demais. Isso seria indesculpável. Ontem nós viemos aqui para estarmos orando, um pequeno grupo esteve aqui orando na igreja. Pessoas como a pastora Keila tentaram chegar, não conseguiram. Havia um bloco aqui na Rua da Passagem, na General Góes Monteiro, havia um bloco por aqui. Nós levamos na nossa casa da General Góes Monteiro até aqui um bom tempo. Mas uma das coisas que me espantou ao caminhar no meio daquelas pessoas foi que aquelas pessoas estavam como que
dopadas. A palavra seria esta. Eu esperava encontrar pessoas pulando, saltando, celebrando, cantando, o que você imagina que seja um bloco de carnaval. Mas a maior parte, pelo menos no período em que eu fui caminhando por eles estavam como que dopados. Eu não sei se havia entre eles pessoas que, porventura, tenham se drogado, mas eles estavam assim, havia uma atmosfera estranha entre aquelas pessoas, uma atmosfera muito estranha. Eu dizia, Senhor, eles estão buscando algo, eles estão desejosos por algo que talvez eles mesmos nem saibam ao certo o que é. Uma coisa eu sei, todas aquelas pessoas têm um desejo de serem felizes. Mas a verdadeira felicidade, nós sabemos que só há em Jesus Cristo. Não há fora do Senhor. Existem coisas momentâneas, satisfações momentâneas, existem alegrias, mas essa felicidade é a felicidade que é uma alegria que durará eternamente. Esse gozo nós só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Nós olhamos esse nosso desafio de levar a essas pessoas a palavra do Senhor, de levar a essas pessoas o que elas mais necessitam, a salvação de suas almas, que a maior parte dela não está nem um pouco consciente de que suas almas, em qualquer sentido, estejam perdidas. Aliás, na frase usada por muitos a respeito destes dias, eu quero é me perder. E se perder é o que eles buscam, achando que estarem perdidos seria algo bom. E, de fato, quantas pessoas estão se perdendo? A palavra do Senhor nos diz para que estejamos preparados. Um dos textos que nos diz para que estejamos preparados é o que o profeta diz: alarga o espaço da tua tenda e firma bem o toldo da tua habitação, porque transbordarás. Normalmente, quando nós imaginamos um crescimento, um enchimento, nós imaginamos um movimento de fora para dentro, para enchermos. Alarga o espaço da tua tenda e firma bem o toldo da tua habitação, porque transbordarás. Esse não é um crescimento nos conceitos ou nos moldes que nós imaginamos. Um crescimento que vem de enchermos de fora para dentro. Quando a palavra diz transbordarás, esse é um crescimento que vem de dentro para fora. E foi isso que Jesus disse: o nosso desafio é tão grande, se não maior, do que a igreja em seus primórdios teve. A igreja, quando nasce, no dia de Pentecostes, sua igreja, que Jesus mesmo lançou os fundamentos, e Jesus mesmo edifica, constrói
a sua igreja. Imaginemos aquele corpo de discípulos, aquelas pessoas que estiveram com o Senhor Jesus, aquelas pessoas que seguiram ao Senhor Jesus, aquelas pessoas que caminharam com o Senhor, aquelas pessoas tinham expectativas, aquelas pessoas tinham sonhos, aquelas pessoas tinham desejos a respeito até mesmo de sua própria nação. Jesus veio, Jesus caminhou no nosso meio, Jesus fez milagres, Jesus deu palavras extraordinárias, as quais temos registradas nas Sagradas Escrituras. Jesus esteve com aquelas pessoas, Jesus sabia do desejo do coração daquelas pessoas. Os próprios discípulos de Jesus, antes de Jesus ser assunto aos céus, eles disseram: Senhor, será esta a hora em que restaurarás a Israel? Eles tinham um desejo que a sua nação fosse liberta das forças estrangeiras de Roma. Eles tinham um desejo que a sua nação vivesse a plenitude de uma nação independente, próspera. Eles tinham a busca e sua visão de felicidade. E eles, de fato, depois de presenciarem tudo, não julgue a estes homens. Imagine você, ponha-se no lugar deles, como um judeu do primeiro século, com sua terra dominada, oprimida, com uma série de injustiças. Injustiças sociais, injustiças religiosas, injustiças econômicas, injustiças políticas. Quem governa sobre aquela terra é uma nação estrangeira, o governo local é de estrangeiros, a própria liderança religiosa vive conflitos. Fariseus eram adversários de saduceus. Nós ainda tínhamos os essênios, que, embora tivessem uma, chamemos assim, doutrina mais semelhante à dos fariseus, e se opunham radicalmente aos saduceus, ao sacerdócio. O sacerdote ali era apontado por Roma. Naqueles dias era tão difícil que havia não um, mas 2 sumos sacerdotes. Havia uma confusão. E então, os discípulos de Jesus, após acompanharem por em torno de 3 anos o ministério do Senhor e serem surpreendidos por aquilo que Jesus havia lhes dito que aconteceria, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, que ele seria morto, que ele seria sepultado, ao 3º dia ele ressuscitaria. Muitos deles, então, desanimaram, descreram, mas foram surpreendidos pela ressurreição, voltaram, então, a ter uma grande esperança. O que você teria como expectativa de um Jesus que venceu a morte? Que ele pudesse colocar em ordem todas as coisas,
agora vai acabar tudo isto. Agora essa loucura vai terminar de uma vez por todas. Agora nós seremos independentes. Agora o Senhor expulsará essa nação estrangeira. Ora, nós veremos coisas que nem nos dias de Moisés foram vistas. Nós veremos coisas que nem nos dias de Elias e de Eliseu foram vistas. Nós veremos coisas que nos dias de Davi não foram vistas. Nós veremos coisas extraordinárias. Eles esperavam um mover tremendo só para eles. E não é muito diferente do que acontece na igreja. Nós estamos com uma visão, buscando, condenamos essas pessoas que dizem, eles buscam erroneamente, eles agem num despropósito, e nós somos tão religiosos nesse momento, e dizemos, não, Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar a nossa terra, a nossa gente, as nossas coisas. É no que os discípulos estavam falando. Havia uma promessa, a promessa de ser restaurado Israel. Essa promessa está nas Sagradas Escrituras. E nós podemos crer nessa promessa. Podemos saber que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Mas eu não julgo esses homens, porque eu creio que nós teríamos a mesma expectativa. Jesus então responde a eles que não lhes competia saber tempos e épocas que o Pai reservara para o seu único conhecimento. E então Jesus diz no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tudo isso aconteceu e ainda mais acontecerá para que vocês sejam minhas testemunhas. A palavra aqui que Jesus utiliza para testemunha é a palavra mártir, que significa aquele que é uma testemunha ocular, que participou, que viveu, que o seu testemunho é verdadeiro. A palavra mártir veio a tomar uma ideia daquele que sofre ou morre por uma causa ou por sua fé. De fato, é o que nós hoje temos a ideia de um mártir, de um martírio, sempre ligado a um sofrimento, sempre ligado a uma ideia de um sacrifício, e de um sacrifício extremo. Mas a palavra originalmente significa aquele que tem um testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serdes verdadeiras testemunhas, cujo testemunho não pode ser negado. É aquilo que João mesmo diz, que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram. Disso testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é
verdadeiro. Jesus então disse: ficai em Jerusalém e esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas veja o que a palavra do Senhor nos diz aqui, que eu pedi para você deixar aberta a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. Uma das palavras que mais me chama a atenção nesse texto é a palavra de repente. Porque de repente implica em algo inesperado. Como algo pode ser repentino? Como algo pode ser de repente? Se Jesus disse: esperai. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, Jesus disse que eles seriam revestidos de poder. Jesus disse que viria do alto. E Jesus disse que eles esperassem. Então eles estavam esperando exatamente isto. Mas assim como o texto que nós citamos alarga o espaço da tua tenda e firma bem o todo da tua habitação, porque transbordarás. Não importa o quanto eu amplie, o quanto eu alargue, se eu vou transbordar, é porque isto que eu receberei será maior do que eu posso conter. Isso é o transbordar. Está além da capacidade que eu tenho de conter. Não importa o quanto eu alargue esta tenda, não importa o quanto eu firme esta tenda, não importa o quanto eu abra espaço nesta tenda, eu irei receber mais do que essa tenda pode comportar, mas não mais do que ela pode suportar. Há uma diferença. Esteja preparado para receber mais do que você pode comportar. É óbvio que se eu tentar reter o que vai além do que eu posso comportar, eu não poderei suportar. Eu tenho que estar firme o suficiente para suportar o transbordamento. Eu tenho que estar
firme o suficiente para que o transbordamento não derrube a minha tenda, não derrube não rompa os meus cabos, firma bem os cabos da tua habitação. Eles têm que estar firmes. Eu preciso estar pronto para o transbordamento. Mas por mais pronto que eu esteja, por mais pronto e preparado e avisado que eu esteja, eu serei surpreendido. Deus sempre nos surpreenderá. Será repentino. De repente. Ele nos surpreenderá. Eu estou esperando. Eles estavam esperando. Mas será algo repentino. Por quê? Porque por mais que os homens estejam se preparando, por mais que nós possamos estar planejando, nós não podemos sequer ter ideia do que Deus tem preparado para cada um de nós. Foi o que aconteceu com a igreja. A igreja tinha um desafio grande. Um desafio grande entre os próprios judeus, entre os prosélitos, entre os discípulos, que por discípulos eu quero dizer aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que estiveram com Jesus. E eles tinham ainda um desafio extraordinário no mundo inteiro, até os confins da terra. Eu quero dizer a você, isso era gente sem o preparo suficiente. Isso era gente sem recursos financeiros suficientes. Isso era gente com inúmeras e inúmeras dificuldades, algumas delas verdadeiras impossibilidades para poder fazer isso que Jesus havia dito. O Senhor, então, diz a mesma palavra a mim e a você. Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quando eu penso vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, eu penso quase numa situação enlouquecedora de sair loucamente falando a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. E só quando nós pensamos numa coisa como essa, já nos vem uma série de dificuldades, uma série de impossibilidades. Eu preciso, nós necessitamos que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Nós, como igreja, e como toda igreja sincera, como todo cristão sincero, nós oramos e pedimos ao Senhor avivamento. Quando eu oro por avivamento, isso implica em duas coisas, basicamente, que eu peço ao Senhor. Conhecemos tantas histórias de inúmeros avivamentos. Histórias
extraordinárias. E que essas histórias nos tocam. E então o que pedimos? Senhor, faz de novo. Faz o que o Senhor já fez. Faz de novo, ó Pai. Que nós vejamos o mesmo mover que houve em outros avivamentos, que nós vejamos de novo esse avivamento. Mas existe outra coisa que nós pedimos quando pedimos por avivamento. Senhor, faz um novo. Faz aquilo que o Senhor nunca fez. Faz agora. Me surpreenda. Nunca antes havia acontecido o que aconteceu com aquela pequena comunidade que ali estava reunida, esperando ser cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eles não sabiam quanto tempo duraria, quanto tempo eles teriam que esperar. Jesus morreu, eles tiveram que esperar 3 dias. E sabe, nós notamos pelas narrativas dos evangelhos que eles não conseguiram esperar. Já havia discípulos como os discípulos no caminho de Emaús, já tomando seu rumo, já tomando o seu caminho, já indo para outras partes. Eram discípulos do Senhor. Não conseguiram esperar. Agora o Senhor falou, e nós sabemos pela epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que Jesus falou a cerca de 500 pessoas. Quando ele foi elevado diante dos olhos daquelas 500 testemunhas, que Paulo diz, muitos deles ainda estão no nosso meio. Foi erguido aos céus. E Jesus disse, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos nos diz que estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas. Então, cerca de 380 pessoas não estavam ali. Aonde estavam? Essas pessoas viram Jesus. Essas pessoas participaram da ressurreição de Jesus Cristo. Essas pessoas foram testemunhas de que Cristo ressuscitou e foram testemunhas de que Cristo foi elevado aos céus. Essas pessoas ouviram Jesus, o próprio Jesus, antes de ser elevado aos céus, dizer, ficai em Jerusalém, esperai até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Essas pessoas ouviram tudo isso, ainda ouviram os anjos falando, o que vocês estão olhando, esse Jesus, da mesma forma que subiu aos céus, voltará. Elas tinham expectativas, mas agora elas tinham que esperar. E esperar é a coisa mais desafiadora na nossa vida, especialmente a nossa fé. Se você tivesse tido uma experiência como eles tiveram, e Jesus tivesse dito, espere, que eu vou mandar algo de diferente em sua vida. Você vai dizer, diferente? Eu participei da sua morte,
eu participei da sua ressurreição, eu participei de suas palavras durante esses dias, eu participei da sua ascensão, e o Senhor me diz, vai mandar algo, você vai ser revestido de poder. Cerca de 380 pessoas não estavam lá. Não estavam lá. Não estavam onde deveriam estar. Eu te pergunto, você está aonde você deve estar? Você está sabendo esperar em fé a promessa de Deus. O derramamento do Espírito Santo também é chamado a promessa. Esperar a promessa. Como houve pessoas, eles não se afastaram da fé, eles perderam o momento, porque não estavam aonde deveriam estar. Sabe, eles foram surpreendidos. Até o derramamento do Espírito Santo aconteceu de uma forma que os surpreendeu, e surpreendeu muito, porque a Bíblia diz que estavam sentados. Hoje nós nos sentamos na igreja, hoje nós participamos do culto, muitas vezes sentados, mas não era comum a esta gente nem ler a palavra, nem orar, nem ouvir uma mensagem sentados. Eles tinham a postura de ficar de pé. Eles tinham a postura de ficar de pé para ouvir uma mensagem. Normalmente, na cultura judaica dos dias de Jesus Cristo, o mestre se sentava, e muitas vezes nós vemos essa afirmativa dizendo, assentando-se Jesus, passou a ensiná-los, dizendo. Era a postura do mestre, e os discípulos, os ouvintes, ouviam de pé. Essa gente orava. Nós vemos a narrativa da parábola do fariseu e do publicano, ambos tomando uma postura de pé para orar. E que diz que aquele publicano, consciente dos seus pecados, dos seus erros, batia a mão no peito e disse, não ousava erguer os olhos para o céu. Então, havia uma postura normal, natural, uma postura que era parte do costume, da cultura do povo judeu daquela época. E eles estavam sentados. Quando eles se sentavam quando tinham comunhão, se sentavam quando comiam, se sentavam em ocasiões como essas. Eles estavam sem uma postura que nós chamaríamos uma postura religiosa. Eles não estavam ali, como alguns até dizem, não, você ser cheio do Espírito Santo é igual a um bule. Eu não digo que isso não tenha uma verdade, em que você está fervendo água e tem que ferver até que ferva na chaleira e a chaleira apite.
Eu não digo que isso não tenha uma verdade. Não vou condenar uma coisa que vem da experiência de muitas pessoas, e muitos de nós sentimos exatamente isto. Quando somos cheios do Espírito Santo, nos sentimos num mover, num borbulhar, num verdadeiro vulcão. Há pessoas que dizem, puxa, eu explodi que nem um vulcão, algo maior do que eu. Tudo isso é verdade. Mas essas pessoas não estavam orando, não estavam louvando, elas estavam sentadas, mas elas estavam esperando. Qual é a minha e a tua expectativa? Nós estamos esperando. Nós vimos o que Deus está operando em terras norte-americanas nos nossos dias. É um movimento tão genuíno, é um movimento tão verdadeiro, é um movimento tão único. Por quê? Porque aquelas pessoas simplesmente se reuniram ali, naquela universidade no Kentucky, para orar. Era um pequeno grupo que estavam reunidos e, de repente, ao de repente de Deus, de repente, alguma coisa aconteceu. Não havia e não há um grande nome, uma liderança, nem um ministério à frente disso, que eu diria que é um comportamento do corpo. E por corpo eu estou falando da igreja, e da igreja eu estou dizendo como o corpo de Cristo mesmo, em toda a sua totalidade. E é uma coisa interessante sobre o corpo, é o que acontece num ponto do corpo, todo o corpo o sente. E há pessoas que estão assim dizendo, nós temos que ir para lá. Olha, se você tem dinheiro, tem condições e pode ir, faça uma boa viagem que eu recomendo. Se você tem recursos e pode ir, poxa, se eu tivesse recursos, o que eu não tenho, e pudesse ir, o que eu não posso, não é? Eu compraria a passagem, eu iria, eu estaria lá. Por que não? Não há nenhum mal nisto. Mas deixe-me dizer uma coisa. O que está acontecendo com o corpo pertence a todo o corpo. Todo o corpo. Todo o corpo, naquele tempo, eram essas pessoas que receberam o derramamento do Espírito Santo. O que está acontecendo lá, está acontecendo ao corpo de Cristo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós podemos crer que esse avivamento é chegado ao corpo de Cristo. Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja. A minha pergunta, para encerrar essa palavra, não é outra senão: o que será que fizeram aquelas cerca de 380 pessoas que não estiveram no cenáculo no dia de Pentecostes? O que eles fizeram? É difícil responder isso. Mas uma coisa eu sei: o que eles não fizeram.
E não estou falando de algo negativo, estou falando de algo positivo, pois o apóstolo Paulo disse: muitos dos quais ainda estão no nosso meio, eles não saíram do corpo, porque não tiveram a experiência. Eles não tiveram a experiência porque não perseveraram em esperar. Persevere em esperar e você terá a experiência. Alguma outra nova experiência eles tiveram. Eu particularmente creio que eles também tiveram a experiência de serem cheios do Espírito Santo em outra ocasião, porque a Bíblia nos fala e nos relata em Atos dos Apóstolos, no desenvolvimento da igreja, como pessoas tiveram a experiência, especialmente na casa de Cornélio, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. E Pedro reconhece e diz: vimos como aconteceu conosco. Eles também tiveram a mesma experiência. E Deus está querendo nos dar a mesma experiência. E não é porque aconteceu lá numa universidade no Kentucky que aquilo pertence exclusivamente aos que estão na Universidade do Kentucky. Eu louvo a Deus pelo que está acontecendo lá. Porque foi algo tão, e é algo tão verdadeiro, e que já está acontecendo. Eu recebi um relato de um pastor dizendo que numa universidade de Ohio, cerca de 30 pessoas, inspirados pelo que aconteceu na Universidade do Kentucky, também se reuniram para orar, simplesmente orar. E esse pastor veio dizer, logo depois, já eram cerca de 1000 pessoas orando. E está então acontecendo esse culto nessa outra universidade. E minha oração é que, então, Senhor, se isso é um movimento para ser um movimento universitário, que isso aconteça em todas as universidades. Eu vou gostar de saber que está acontecendo lá em Harvard, em Princeton, Yale e outras universidades americanas. E daqui a pouco eu vou gostar de saber que está acontecendo na UFRJ, que está acontecendo na FURBS, que está acontecendo na USP, que está acontecendo em toda e qualquer universidade. Olha, isso seria um sonho? Isso seria algo maravilhoso? Por que não? Mas nós temos que entender o seguinte: não estávamos lá, como não estávamos no dia de Pentecostes, nos era totalmente impossível estar. Mas o Espírito Santo está aqui. E Ele irá nos surpreender, tanto quanto surpreendeu a igreja no dia de Pentecostes. Será repentino. Talvez você esteja em sua casa, talvez você esteja assistindo uma televisão e algo aconteça com você. Meu amigo pastor Carlos Belar estava assistindo um filme há muitos e muitos anos. O filme era um filme de James Bond. Para você ver, era um filme de James Bond. Ele gostava de assistir filme de James Bond. E o título em espanhol era Cita con la Morte.
Então, esse era o título em espanhol. Ele ouviu o título, gostando do filme, mas ele ouviu o título e disse: puxa, Senhor, o mundo não precisa de uma cita, significa encontro marcado, um compromisso. O que o mundo precisa não é de um encontro com a morte, o mundo precisa de um encontro com a vida. Surgiu o ministério Cita com a Vida. Veja como surgiu o ministério. E hoje reúne na Semana Santa, em Córdoba, Argentina, milhares de jovens oriundos de mais de 20 países do mundo. Houve um encontro deles que tinha simplesmente 22 mil jovens. Deus pode te tocar na hora mais inusitada, na hora mais inesperada. Esteja pronto para o de repente de Deus, porque Deus vai te surpreender. Ele vai me surpreender, Ele vai te surpreender, Ele vai surpreender a todos nós e seremos todos cheios do Espírito Santo. Amado e querido Deus, nós nos colocamos hoje aqui nas Tuas mãos. Existe um mundo que está buscando o que só em Cristo pode encontrar, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, que Tu possas operar e surpreender a todos nós. Não há nada que possa preencher o vazio no homem, Senhor, senão Deus. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.